é Marcelo Bandeira, eu sou médico da Unidade de Hipertensão Arterial Pulmonar da UFRJ e a gente vai começar nossa série de discussões sobre a hipertensão arterial pulmonar, que a maioria do público, né, do público médico conhece como sendo uma doença grave e de evolução progressiva. O que a gente pode definir hoje como sendo doença grave, o termo mais adequado para definir seria de ser como sendo uma doença, um estado mórbido, determinante de um grau de disfunção importante e significativo de um ou mais órgãos, associado a um estado de incapacidade, não só das suas funções sociais, como laborativas do indivíduo. Baseado nessa definição de doença grave, a gente entende a importância de se conhecer um pouco da epidemiologia da hipertensão arterial pulmonar. E a história dela, na verdade, ela existe já há 140, 150 anos, quando foi feita a primeira descrição de caso, só que a comunidade científica começou a efetivamente ter contato com essa doença de 40 anos para cá, quando foi feita a primeira descrição de um surto de casos de hipertensão arterial pulmonar associado ao uso de um anorexismo, que era o aminorex. Isso no final da década de 60 na Europa Oriental e também em países como Suíça e França. A partir desse relato inicial, o que se pôde observar era a gravidade da doença em função não só da evolução clínica, porque esses pacientes caracteristicamente evoluíam com quadro de insuficiência ventricular direita, progressiva, seguido de óbito, como também a faixa etária que era cometida, predominantemente pacientes do sexo feminino, numa faixa etária de 20 a 40 anos. A partir daí, então, a Organização Mundial de Saúde teve que se posicionar em relação a essa doença e disponibilizou grupos de estudiosos do mundo inteiro que pudessem ficar voltados para a pesquisa dessa doença. E o primeiro passo para isso foi a criação de registros inicialmente em países europeus, registros também que surgiram nos Estados Unidos, visando a identificação de séries de casos que permitissem a coleta de dados para o entendimento dos mecanismos fisiopatológicos, para que se buscasse, num segundo momento, eventuais intervenções terapêuticas que fossem bem-sucedidas. No começo da década de 80, na verdade, é então publicado o primeiro artigo baseado em registros nacionais, baseado especificamente no registro norte-americano, em que os Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos publicaram uma série de 194 casos de pacientes com a forma idiopática de hipertensão arterial pulmonar. E a partir daí que se começou a ver uma luz no final do túnel em relação ao entendimento dessa doença. Esse registro inicial trouxe algumas informações importantes. Inicialmente, o que passou-se a observar é que a mediana da sobrevida desses pacientes gerava em torno de 2,8 anos. Esse foi o primeiro dado importante. O segundo dado importante é que a grande maioria dos pacientes, infelizmente, já chegava no momento do diagnóstico de hipertensão arterial pulmonar em classes funcionais mais avançadas. Isso foi documentado tanto no registro norte-americano quanto no registro francês posteriormente, visto que 75% a 80% dos pacientes se encontravam em classe funcional 3 e 4 admissão. E isso, inevitavelmente, tinha correlação com o prognóstico, como foi visto posteriormente, onde a sobrevida desses pacientes era de, respectivamente, 32 meses para a classe funcional 3 e 6 meses para a classe funcional 4. Por outro lado, o entendimento de que uma classe funcional menos avançada poderia demonstrar que a doença pudesse ter um caráter benigno acabou não sendo confirmada. O que se observou que os pacientes em classe funcional 1 e 2 apresentavam uma sobrevida em torno de 5 anos. Só que o fato é que, apesar disso, era uma doença que ainda assim evoluía da mesma forma como nas descrições iniciais, no surto inicial na Europa. Ou seja, também evoluíam com quadro de insuficiência ventricular direita progressiva e, se o paciente não fosse indicado a tempo para a fila de transplante pulmonar bilateral ou de transplante combinado coração-pulmão, eles inexoravelmente evoluíam ao óbito. E começou a se buscar recursos terapêuticos para isso. Inicialmente com prostanoides venosos, posteriormente com os inibidores de fosfodiesterase, antagonistas de endotelina. E houve também uma preocupação, acima de tudo, em quando indicar o início do tratamento, como a gente vai discutir em outra sessão. Inclusive, em 2008, foi publicado um artigo que mostra claramente o caráter progressivo da doença, foi o estudo Early, que mostrava que pacientes em classe funcional 2, que não eram submetidos à terapia específica, não só não melhoravam no quadro clínico, como também pioravam do seu ponto de vista clínico,
funcional e hemodinâmico, apresentando maior taxa de internações hospitalares e maior chance de mortalidade. Baseado em todos esses conhecimentos de classe funcional, de condições clínicas associadas que ao longo do tempo isso levou a uma classificação mais recente, publicada em 2008, é que se passou a ter um entendimento maior da doença, e exatamente a partir desse entendimento das condições clínicas associadas, do prognóstico em função da classe funcional no momento em que o paciente se apresenta, é que a gente vai passar a ter subsídio para instituir tratamentos mais adequados e melhorar o prognóstico desse paciente.